nova, tá? Tudo novinho agora. Thumb nova, eu vi. Já estamos no ar, olha só, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Antes Tarde do Que Nunca. Eu sou o Pancho, jornalista, ao meu lado Rafael Silva, investidor anjo, criador deste podcast que foi criado para ouvir pessoas inspiradoras, para conversar, para entrevistar empreendedores, inovadores, gente criativa aqui de Blumenau e da nossa região. Antes de mais nada, inscreva-se no canal Real Rafa Silva aí do YouTube, por onde provavelmente você está assistindo essa entrevista. Aciona a sineta para saber quando novas entrevistas estiverem no ar. E também siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify para você poder ouvir essas entrevistas onde bem entender e quando bem quiser. Certo? No carro, tá? No carro. Olha, a melhor hora, você vai daqui a Balneário Camboriú, põe lá e escutando, isso é muito bom. Na viagem. Na viagem é muito bom. E excepcionalmente nessa viagem que eu fiz agora, eu não ouvi muito podcast, não. Sério? Mas eu ouvia. Aí também tá com a esposa, aí tu vai conversando. Eu ouvia muito quando eu vou pra praia, principalmente. Posso falar dos patrocinadores? Por favor, Rafael. Pessoal, obrigado demais. Eu não canso, eu acho que eu não vou cansar de agradecer a Transpotec, né, do Ricardo Olímpica, Luan, uma empresa que também, como a Torresana, é uma empresa que dá muito orgulho pra gente. Quero agradecer do fundo do meu coração a Transpotec por desde o primeiro dia ter apoiado esse projeto. Então agradeço demais a todos vocês por acreditar. E não é só um projeto, não é só esse projeto que eles apoiam, é a Fundação Fritz Miller com o projeto Prescar, é também o Zoológico ali de Pomerode. Então realmente é uma empresa com uma consciência muito legal aqui de Blumenau e que está crescendo nacionalmente e até internacionalmente. E outra também é a ProWay, nada mais nada menos que a mãe do projeto Entra 21, que já formou mais de 5 mil devs. Se não fosse a ProWay, eu não tinha ninguém para investir. Então, obrigado a ProWay por ter formado tantas pessoas em tecnologia e ter conseguido transformar o nosso ecossistema e principalmente a matriz econômica da nossa cidade. Pouca gente fala sobre isso, mas Blumenau houve uma transformação nos últimos 15 anos e a ProWay, para mim, é uma das maiores responsáveis, né, por essa transformação. Toda a parte de desenvolvimento, tanto humano quanto na parte de desenvolvimento de software, eles são muito bons. Procure a ProWay. Sérgio Tomil, Nayara, o Guilherme, todo o time ProWay que está sempre aberto, de portas abertas. A gente, toda vez que vai visitar lá, se sente em casa. Obrigado mesmo pelo apoio, ProWay. Quem é que está aqui, cara? Quem é que está aqui? Esse olhar, parece que ele está com o olhar de quem vem de viagem. Já assim, desse um spoiler, né? Falaste da Torresani, a gente está aqui com o Walter Torresani. Para mim, uma das pessoas que melhor representa o setor da construção civil. Verdade. Quando a gente fala de pessoas tradicionais, de empresas tradicionais desse setor de construção civil, para mim a Torresani é um dos primeiros nomes que surgem. Tudo certo, Walter? Obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo certo, é um prazer estar aqui nesse ambiente de startup, de empresas novas, de gente de cabeça nova, é muito importante isso. Para nós, né, e para a cidade, é muito bom isso aí. Já conhecias o Centro de Inovação? Já conhecia, é sim. Muito bacana. Já estive aqui nos eventos que tiveram, muito legal isso aqui. Walter, quanto tempo já tem essa história? Assim, eu não lembro quando foi a primeira vez que eu ouvi falar de Torresani. Eu acho que isso já vem com a história da cidade, pelo menos do tempo que eu estou aqui. Rapaz, eu acho que vocês eram crianças. Né? Com certeza. Tomara que a gente era criança. Meu pai sempre fala da bebidas. Vocês nasceram da bebida. É isso? Rapaz. Assim, tudo começou, né, com o seu Hilário Torresani, meu pai, que tinha uma distribuidora de bebidas. Era Azar? Antártica, né? Atendia aí, chegou a atender 33 municípios. E ele sempre gostava de construir, né? Ele já fazia ele gostava. Né? Eu era moleque, andava junto com ele me fazia contar caminhão de caçamba, aquelas coisas. E aí me fez caminhar para a engenharia civil. E aí, assim que eu me formei, vim para Blumenau, trabalhei um tempo na consultora Eichstätt aqui, que hoje não existe mais, depois trabalhei na prefeitura um tempo, e aí resolvemos abrir a Torresani. Isso foi em 1989. Viu como vocês eram crianças? A gente era criança. Era adolescente, né? Foi em outubro de 89 que a gente começou a construir. Era uma época difícil, né? Como aqui sempre é, mas assim, nós tínhamos inflação de 80% ao mês. Então, você tinha que cuidar de receber um cheque e sair correndo para depositar, porque ele desvalorizava. E já transformar em produto, muitas vezes, exatamente. Né? Então, era bem complicado e a gente nasceu nesse meio aí, né? Nesse meio confuso dos planos, aquela coisa toda. Blumenau sempre teve um grupo de empresas de construção bastante estável, bastante séria. Né? Mesmo até naquela hoje. época? Teve algumas empresas que pararam ali naquele tempo, mas no geral, hoje, né, temos ainda a Frechal, que é mais antiga do que a Torresani, ela é mais antiga? a Stein, né, a consultora Stein,
Beto, Depois do falando seu Egon, a família toda aí continua também no ramo, são gente muito boa, muito séria. Ou seja, hoje o ramo que está aqui está muito consolidado, né, muita confiança. Isso é bom para nós. Né? É bom porque os clientes eles confiam naquilo que a gente está fazendo. Mas aí começou em 89. E naquela até porque época existe ali um aspecto de confiança muito forte, né? Porque quando tu, geralmente, nesse modelo de negócio de compra, principalmente muito antes da entrega, tem que ter a confiança como base principal do contrato, né? Exatamente. Porque acontece, aqui menos, mas muitos lugares por aí, a situação de, o cara vendeu aquilo lá e ficou só na base. Então, a confiança é um aspecto fundamental nesse negócio, né? Eu acho que a cultura do nosso povo aqui ajuda bastante isso, né? O povo ele confia, né? Ele escolhe as empresas pela confiança que ele tem nela e ele sabe selecionar. E ele é um bom cliente também. É um cliente que a inadimplência é praticamente zero aqui, né? A gente constrói em outros lugares também, além de Blumenau. Né? Nós já construímos em Gaspar, em Bombas, em Joinville, em Timbó. Agora estamos em Porto Belo, entraremos próximo agora em Barra Velha e Pissarras. Lindo em Porto Belo, né? Parabéns lá pelo projeto. Lindo. É bem legal lá, bem inovador também. Sim. Então, assim, mas aqui tem uma cultura de seriedade muito grande, tanto de quem constrói quanto de quem compra. Né? Isso dá muita estabilidade para a gente, é só a gente cumprir os compromissos. Né? A empresa, nesses 32 anos aí, ela já entregou só em Blumenau mais de 107 prédios. Caramba. Né? Todos rigorosamente na data de entrega. A não ser na pandemia ali, que deu uns problemas de fornecimento. Sim, todo e mundo também a sofreu gente com não isso. conseguia entregar pela questão sanitária, né? Aí tivemos que reagrupar de uma maneira diferente essas entregas, mas deu tudo certo, né? E estamos aí passando esse problema e resolvendo. Mas são 107 prédios, eu acho que a confiança que a empresa também... que o cliente depositou na empresa, a empresa também correspondeu, devolvendo ao cliente um produto certo, um produto coerente com aquilo que ele comprou, tentando superar um pouco as expectativas sempre, e sempre Over principalmente na data contratual. Eu acho muito bacana isso que tu falasse, Walter, porque muita gente temia, ou teme ainda, eu ouço muita gente falar sobre isso, de Blumenau perder essa característica da confiança, da pontualidade e tal, com a migração, com as pessoas que estão vindo de fora para cá. E eu percebo que isso não acontece porque quem vem de fora para cá vem para trabalhar. Vem porque sabe que aqui tem trabalho e quer trabalhar. E é impressionante. Pode vir de onde for. Eu acho que ela assume a cultura, né? Exatamente. É uma questão de você... São pessoas que se identificam, de certa forma. Você identifica Ou ela se assume ou ela vai embora. Exatamente. Ela Não se é cria. expelida, Exatamente. né? Não se cria aqui. Então é muito bacana. Tu dá esse testemunho assim de que tem, né, inadimplência baixa e tudo mais, que aqui a pessoa tem mais confiança, é muito bacana. A gente percebe que Blumenau não perdeu essa característica, apesar de estar sendo povoada por outros, né? E que bom que está sendo, porque falta mão de obra em muitos setores, muita tecnologia. Acho que na construção civil também não é diferente. Muita gente veio de fora trabalhar aqui na construção civil nos últimos anos. Então é bacana saber disso, é bom saber desse vai virar aqui. Walter, me conta uma coisa, quantos empreendimentos em andamento hoje? Hoje, aqui em Blumenau, nós estamos com 4, brevemente teremos 5, e estamos com as obras já em Porto Belo, ali em andamento, né? Mas eu acredito que para o final do ano, início do ano que vem, a gente deve estar com uns 8 empreendimentos em andamento. É uma fase de ascensão? Vocês já tiveram mais empreendimentos simultâneos? Já tiveram? Nós chegamos a ter 11 em Blumenau simultâneos. Foi ali 98, aquela região entre 98 e 2008 ali estava muito aquecido. A coisa se estabilizou, também entraram mais concorrentes, é natural isso, né? Porque a gente acabou, as empresas que estavam estabelecidas não davam conta de atender. A demanda era maior do que... Era fácil trabalhar, como se diz, né? Tinha mais cliente do que produto, né? Hoje não, hoje se estabilizou, acho que num patamar natural, né? De crescimento. A cidade cresce, a cidade precisa de umas 6 mil moradias por ano. Né? Claro que em todas as faixas sociais, então isso tem que ser bem equilibrado. Então, ela atende bem o ramo que está aqui. A gente passou por uns períodos de dúvida em relação a essa pandemia, o que ia acontecer, o que não ia acontecer. Todo mundo, né? Mas eu acho que a coisa agora está entrando nos eixos, está se
se adequando àquilo que o mercado está pronto para consumir, né? O que a gente notou é que mudou o perfil do consumidor. Né? É impressionante. Foi uma mudança muito fácil assim de notar. Mas isso né? nos últimos anos agora por causa da pandemia? Principalmente da pandemia. Certo. Né? Uma característica, por exemplo, os apartamentos de primeiro andar de apartamento que tinha aquela varanda grande, normalmente em cima da garagem, eram dos últimos a vender, hoje é um dos primeiros. Olha. Porque o agora. consumidor ele está querendo o garden, ele está querendo área, espaço para poder viver melhor e ter essa sensação de liberdade, de espaço. Né? Então, isso aí foi uma mudança que a gente viu bem clara. Né? A questão do verde no prédio, né? O prédio cada vez mais com verde, porque existia uma época em que tinha verde, aí houve uma urbanização. Não, houve uma questão até técnica, né, desse verde não ser bem colocado e dar muitos problemas técnicos. Então ninguém mais queria saber do jardim suspenso ou do jardim nos apartamentos. E hoje essa vontade está retornando, né? Também a tecnologia mudou, a gente consegue dar mais garantias de que o problema não vai ocorrer daquela envergadura que ocorria. Né? Então, isso a gente já percebe, né? Os consultores já percebem que é uma migração, né? Uma volta do antigo. Do antigo, Que me lembro, na época tinha, né? Nas janelas, nas varandas, tudo tinha algo que já vinha para colocar os... Talvez porque a gente saía do mato, ia para os apartamentos e talvez essa história tinha né, esse e agora está voltando um pouco. Volta. A gente vê, claro, no litoral aqueles prédios totalmente envidraçados, né, que bonitos, né, tem um aspecto moderno, mas ele é mais frio, né? Ele não tem essa interligação tanto de você com o ambiente externo, porque ele é bem limitado à abertura. Muitos já nem tem mais ambiente externo, todo fechado de vidro. Exatamente, né? É um aquário. Mal abre a janela. Mal abre a janela, é um clique. Mas vamos dizer assim, é uma característica, muita gente gosta disso, nada contra, né? Ele esteticamente ele é bonito. Né, mas cada vez mais a gente está notando que para a moradia essa questão de um pouquinho mais de contato com a natureza, sabe, botar um temperinho ali para plantar, para mexer um pouquinho com a terra, está voltando bastante. Isso é bom. De novo, mais uma notícia boa, porque eu imaginava que não havia essa demanda, vamos dizer assim. Por mais que a gente vê novos empreendimentos nessa linha, né, até com jardins na varanda do apartamento e tal. Eu achei que talvez fosse uma maneira de até agregar valor ao apartamento, alguma coisa nesse sentido. Mas não, se é demanda, é sinal de que a população está mudando, né? Que a população tem noção de que isso é necessário e como é necessário. Né? Porque eu moro num apartamento da Torresani, que está de frente para a mata ciliar do Ribeirão da Velha. E aquilo é uma maravilha, porque é muito mais fresco, é muito mais silencioso, apesar de estar no primeiro andar. Não tem barulho da rua, como tem o do 10º, por exemplo. É impressionante. Então, assim, essa preocupação com o bem-estar é muito bacana. Saber que está todo mundo mais preocupado com isso. Eu acho que a partir do momento que vocês estão ligados nisso, né? A pessoa que ficou muito tempo dentro de casa, ele começou a perceber os detalhes, né? Começou só chegar à noite e sair de manhã, né? Ele começou a valorizar a paisagem, o verde, a vivência dele dentro do apartamento, né? Áreas maiores. Isso tem mostrado uma tendência não só aqui em Blumenau, mas no país todo. Não, e ainda mais a questão do home office, né? Imagino que até existe já essa preocupação de prever no apartamento um local onde a pessoa pode montar um escritório se for necessário, se ela precisar também. Até em Porto Belo, num projeto nosso, a gente está fazendo áreas de trabalho e de moradia no mesmo prédio. Que é uma tendência em São Paulo há muitos anos atrás, pela questão de mobilidade, da dificuldade de mobilidade lá. E aqui até tinha assim, não, eu não quero morar perto de onde eu trabalho. Né? Existia meio que essa questão. E isso mudou também. Então, são mudanças comportamentais que a gente está notando no dia a dia das pessoas, que elas querem mais tranquilidade, estar mais perto de casa, estar com fácil acesso, não ter talvez tanto uso do automóvel, né, que hoje é um dilema muito grande. Quantas vagas precisa, quantas vagas, e ninguém sabe se o consumidor ele não vai querer mais, né, porque até então, se você tinha um apartamento de 3 quartos, tinha que ter no mínimo 2 vagas. Sim. Né? Então, hoje, todos os construtores estão nessa dúvida, ou seja, será que a tendência é você... Não, eu não uso
2 carros, mas eu quero ter 2 vagas, porque, sei lá, se um dia eu vou precisar usar. A questão do carro elétrico, né, que tem vindo aí, que é um problema técnico grande também que a gente está Esses dias me perguntaram isso e eu vou te refazer a pergunta que me fizeram, eu não sabia a resposta. Como vai ser isso no futuro? Porque a maioria dos prédios hoje não tem essa... A maioria não, os prédios mais novos têm... Acho que nem é separado a luz ainda do estacionamento, né? Dá para separar, dá para fazer, né? Alguns os novos aqui, os que estão em construção, já está se adaptando a isso. Mas o problema não é esse. O problema é, por exemplo, que se todos os carros fossem elétricos, qual é a carga que você precisa para alimentar? Entendi. É muito grande. Entendi. Especialmente se é uma carga rápida. Não tem como, né? Ela consome um volume de amperagem, né, de energia muito grande. Então, hoje já tem tecnologia em que faz uma separação. Ele vai determinando carga para carros conforme essa carga o prédio tem capacidade para fornecer. Pela demanda. Pela demanda. Então, ele carrega um primeiro, depois, quando está em 80%, ele parte para o outro. A WEG já tem esse produto, né, em que você consegue eletronicamente controlar isso para não sobrecarregar a entrada do prédio. Os prédios mais antigos, ainda mais problemáticos, porque a carga já está estabelecida e a demanda é muito grande. Então, isso vai ser um problema realmente que vai ocorrer no futuro. E que eu acho que vai ser até mais rápido, né, essa transformação. Tá certo que o Brasil ainda tem umas barreiras grandes da entrada disso, mas eu acho que ainda vai ser mais rápido essa transformação, até porque o carro antes, a combustível e o carro elétrico, ele tinha uma diferença de 100%. E hoje, com o aumento do valor dos carros, tipo, tu vê a diferença é 30%, 15% em alguns carros. Então, a escolha de um carro elétrico já não é um problema. E com o combustível a R$1.000 o litro, né, tu começa a fazer a conta e perceber que faz mais sentido o carro elétrico. Né? Eu acho que ainda um problema do Brasil, pelo tamanho do país, é as distâncias. Sim, né? A autonomia. Então, minha opinião, posso estar muito errado, ainda o híbrido ele vai entrar bastante forte, porque você tem uma garantia de que você pode ainda, vamos dizer, se ter uma viagem mais longa, e o Brasil ainda não tem infraestrutura para apoio de carga. Não tem estrada, né? Não tem nem estrada, mas nem postos de carregamento rápido, né? Mas é uma tendência. Mas eu acho que o híbrido entra muito forte e ele também demanda energia, né? Ele também precisa ser carregado. Então, isso é uma coisa que a gente já está atento para isso. Né? O setor também já está desenvolvendo produtos que possam atender isso, exemplo da WEG. Outras empresas provavelmente já vão entrar nesse mercado também, mas é uma das novidades que está vindo por aí forte de o cliente pedir o ponto elétrico na vaga para poder, se um dia, se ele não tem ainda, mas se um dia ele quiser, ele poder Mesmo porque se ele quiser revender, depois passar esse apartamento, vai ser mais fácil se ele tiver já essa estrutura, né? Porque no futuro provavelmente isso vai ser necessário. Né? Então já está pensando também lá na frente, né? Com certeza. Uma dica que eu te dou, tá? Tem um prédio teu saindo na escola agrícola, ali, se tu quiser ser mais rápido naquele ali, pode ser mais rápido. Mas eu não estou querendo puxar sardinha para ninguém. Veja bem, o nosso problema, a gente estava discutindo aqui antes, né, que não tem barreira de entrada, porque qualquer um pode construir. Sim, verdade. Né? É fácil, porque o difícil é você ter história e você, né, ter a confiabilidade do cliente e depois dar também o respaldo para o cliente. Né? Mas hoje uma das dificuldades que a gente tem, e não é só em Blumenau, mas particularmente em Blumenau, é a demora para poder ter a aprovação de um prédio. Chega a ser quase o mesmo tempo de construir. Construção. Né? Então isso atrasa bastante as coisas por deficiência dos órgãos públicos, né, com razão ou sem razão, não vamos entrar no mérito, eles não conseguem atender a demanda e cada vez mais, né, exigências correlatas entre departamentos que não se comunicam, isso acaba atrasando bastante. Dá para melhorar isso? Porque assim, né? é um dos outros pontos fundamentais, né? E a gente fala muito sobre velocidade, né? Vocês têm acho que um sindicato entre vocês, né? Mas ele a gente trabalha, mas acontece assim. O público escuta isso? O sindicato trabalha para tentar melhorar, está sempre em comunicação, a prefeitura sempre esteve aberta para isso também. Eu acho que o que acontece é o seguinte: hoje nós temos até uma preocupação do funcionário público em que ele está exposto a qualquer demanda
dos órgãos reguladores, como promotoria, alguma coisa assim. Então, ele sempre fica com medo de licenças, então ele começa a pedir coisas e coisas e coisas para dizer assim, ó... Ele quer se proteger ao máximo. Eu pedi tudo que era possível, que era impossível, entendi. Né? Para não, porque hoje ele é processado individualmente, né? Sim, então, eu não estou falando só das prefeituras, os órgãos ambientais de todos os estados estão no mesmo ritmo. Né? A gente constrói usinas hidrelétricas, chega a levar 10 anos para ter uma licença. Meu Deus. Né? As ambientais são porque é essa questão de o medo do funcionário de assinar um alvará, alguma coisa, e depois ser responsabilizado. Eu não digo por falha, mas por alguma questão que se levantou, que ele, de alguma maneira... A regra dele não precisava olhar e alguém achou que precisaria, e isso causa esse... Eu acho que é uma das grandes causas dessa trava que tem na liberação de tudo, não é só da construção, indústria, e aí vai por aí afora. Eu lembro do Cícero, do Fiedler, Sim. 12 anos para fazer a roda gigante, para arrumar as licenças, estava tudo pronto, tudo resolvido, só não saía do lugar, né? Então, poxa, o cara empreendedor espera 12 anos para sair um negócio desse que, no fim, o cara já no final nem sabe se faz mais sentido ou não faz, né? Porque tá louco. Você né? mudou até o plano de vida, né? Seu, né? Ponto. Exatamente, cara. 12 anos é uma parte da tua vida, jogada. É um drama. Eu já, daqui a 12, por exemplo, talvez já estou aposentado, não estou mais trabalhando, e aí o que eu sai o projeto, o que eu faço? Né? Ô, Walter, vocês estão construindo fora cada vez mais, tu falaste aí que estão em Porto Belo, vai para Barra Velha e Pissarras agora também, já tem em outros lugares também, a gente vê outras construtoras né, com esse movimento também. Falta local para construir em Blumenau e por isso vocês estão recorrendo agora mais do que antes para fora? Ou não? Ou vocês estão realmente de olho no crescimento da empresa e querem expandir o negócio? Assim, ó, o nosso litoral catarinense, né? Até um tempo atrás eram 2 ou 3 pontos, né? Tirando a ilha de Florianópolis, que sempre foi bem requisitada, né? Ele atrai o Brasil todo. Né? Então, todo mundo, exceto o carioca que fica no Rio de Janeiro, uma parte do paulista que fica lá, tal. Mas se você olhar todo o sul do país, mais o centro-oeste, até a Bahia, aquela região toda lá que tem até muito sulista, né, morando lá, o sonho deles é vir para cá nas férias, ou quiçá até se aposentar e vir morar aqui. Né? Então, ele tem uma demanda muito grande. Né? Como a demanda é grande, eventualmente o preço também de venda sobe. Claro. Vocês, né, todo mundo sabe disso, que o preço no litoral é bem maior do que no interior. Né? Então, isso causa uma atratividade para nós construtores natural de você ir para o litoral. Né? Então, é questão de negócio. Né? Lá é melhor, ninguém vai deixar de construir aqui. Né? Já me perguntaram isso, não, agora que você está lá, vai deixar Blumenau? Não, né? A gente nasceu aqui é o nosso berço, mas nada impede de a gente também, né, ampliar e ver que naturalmente é para o litoral. Né? Dificilmente você vai construir, sei lá, em Chapecó, que é uma cidade grande, pujante, mas é deslocada, é longe. Né? Aqui você está próximo, né? Tirando a temporada aí, mas sei lá, uma hora e meia daqui. E no ambiente que você já conhece, no mercado que você já conhece. A tua própria mão de obra, né, para se deslocar, tudo mais fácil, tudo mais simples. E aí a conversão também vai muito do que tu acabou de dizer, né? O metro quadrado lá tem muito mais valor, né? O cimento é o mesmo preço, o ferro é o mesmo preço, só que o metro quadrado é muito... Óbvio, o terreno é muito mais caro, mas pelo menos o metro quadrado tu está fazendo uma regra de 3 muito mais valiosa no fim com a tua hora, faz todo exatamente. Sentido. E outra... E demanda, né? Total. Aqui você tem uma demanda limitada, o tamanho da cidade. Blumenau tá gigante, eu acho, né? Ela cresceu muito, mas ela tem uma demanda limitada. O litoral não, a demanda é muito mundial, ampliada. Né? Tu vem gente do Uruguai, vem gente do Paraguai, vem gente da Argentina, não tem. Exatamente. Querendo ou não querendo, essa região, principalmente, ela é internacional hoje em dia. Não dá nem para falar nacional. Paraná inteiro, né? Eu fui para Foz rapidinho ali em dia 25 ou 6, parecia que o Paraná tinha se mudado para Santa Catarina, sabe? Tipo, a BR inteira travada.
parei no posto, o cara falou, eu nunca vi isso. Eu falei, meu, É loucura. é loucura. E a Então, duplicação da 101 também colaborou com todo esse crescimento do nosso litoral. Acho que a 470 também pode colaborar de alguma forma. Vai ainda mais, né? Pra aproximar, porque assim, daqui a pouco não tem mais espaço lá, por mais que tu digas que, né, que tem, mas assim, vocês estão investindo em praias que antes ninguém olhava com atenção. Não. Como Barra Velha, como Pissarras, vamos lá, né? Não dá para comparar com Bombinhas e Porto Belo, vamos supor assim. Eu acho que Pissarras hoje tem 32 prédios em construção. Caramba. Né? Barra Velha vai explodir também, a gente está acompanhando lá. Eu acho que deve ter mais de 20 prédios em aprovação em Barra Velha. Uma das características lá é que não são praias tão valorizadas quanto Balneário Camboriú, Itapema, meia praia. Itapema, né? Agora Perequê explodiu também. Sim, verdade. Mas são praias que, para quem vem do norte, né, no sentido ali do Paraná, ele ganha bastante tempo, bastante mobilidade. Ele chega mais perto a hora de lazer dele do que ele ir pro É mais 4 horas para chegar em Itapema, isso, né? Então, hoje, por exemplo, de Barra Velha para Curitiba é um pulo, né? Normalmente. Então, talvez ele demore menos tempo do que a gente ir daqui para Balneário. O curitibano adora ainda Bombinhas, né? Eu lembro que Bombinhas tem... Minha irmã tinha comércio em Bombinhas, tem em Porto Belo ainda. E a quantidade de curitibano era impressionante, assim, o que tinha lá. E claro, para eles fica muito mais fácil, muito mais rápido ali, sem passar por essa encrenca da 101 aqui entre Itajaí e Balneário, e cada vez está pior, né? Não, e se você lembrar, né, há 20 anos atrás, se valorizava muito a praia no sentido de banho. Sim, Se a onda era adequada, a profundidade. Hoje não, hoje você quer estar na praia. Exatamente. Então a Brava, que, né, quando eu era pequeno lá, não tinha ninguém, aquilo era só mato, hoje... Está um desenvolvimento gigantesco. Tem mais a ver com status, estar lá, né? Com outras coisas que não tem a ver com a água, né? O ambiente, né? O ar fresco, o ver o mar. Hoje tem muito mais essa pegada do que o banho em si, né? Mas há tempos atrás era escolhido pelo banho, hoje não. Até hoje porque é tomar banho na Brava litoral. ali é um perigo de vida, né? Tomar banho na Praia Brava é um perigo de vida ali. Depende de onde, Aí o que depende acontece? quando. Os prédios estão com uma infraestrutura de piscina, tudo, você vai caminhar na praia, vai pegar sol, e acaba usando... O melhor dos dois mundos, né? Isso, A piscina É um e clube, praticamente, né? Walter, a gente está falando do litoral, queria saber aqui em Blumenau, qual é a menina dos olhos hoje da construção civil em Blumenau? A gente já viu passar ali pelo Jardim Blumenau, já vimos Vitor Conder crescendo um monte nos últimos anos, Vila Nova nesses últimos Voltando, anos também. né? Exatamente. Qual é o bairro hoje que está em maior valorização aqui na cidade? Pois é, assim, a Blumenau tem uma característica que quem mora aqui já sabe, né? Hoje Vila Nova é um bairro que tem aceitação imediata. Né? O Vitor Conder, apesar de limitado, né, na sua expansão, porque ele está um pouquinho entre o rio ali e o morro, mas ele tem uma atratividade muito grande. Né? Hoje a Ponta Aguda, porque muitos anos atrás não podia se construir praticamente nada na Ponta Aguda, hoje com a liberação também é um lugar de grande atratividade, apesar de não ter também grandes áreas, né? Mas lá por isso mesmo estão surgindo os verticalizando, né? Que é uma grande polêmica eu já falei também, aqui, mas... eu já falei aqui que a Ponta Aguda agora é a nossa Manhattan, né? É aquela ponta ali. É a nossa ponta e com os prédios evidentemente altos. É a região da Alameda. Né? O que acontece? A prefeitura, no último plano diretor, ela tentou incentivar os prédios na área central, para o centro não ficar morto à noite. Para levar o então, morador a questão da vida no centro que eu acho da cidade. muito bacana, por sinal. Né? Muito legal isso. Isso é uma tendência mundial. Sim. Né? O centro à noite, quando os escritórios fecham, vira deserto. Hoje, né? 9 horas da noite, passa pela 15. Então, a ideia é humanizar o centro, botar gente morando no centro, cada vez mais gente ali, para poder ter vida no centro. Aí vai ter bares, vai ter movimento. Eu acho que é importante isso. Sim. Isso já está acontecendo em Blumenau também, aí a Setor lançou prédios no centro, o pessoal está lançando ali. Eu acho que isso vai mudar bastante também a característica no futuro. Agora, mesmo com a crítica da verticalização, Blumenau, infelizmente, pela questão geográfica dela, não tem outra solução para crescer. Ou é barranco ou é morro, né? Não tem... Se vai para longe, não tem infraestrutura. É isso aí. Né? Não tem como chegar, não tem como... É um problema para o município em si. E se não verticalizar, não tem como fazer. Não sei se é felizmente ou infelizmente, é questão de gosto, é questão de
Eu acho que é questão de ter cuidado só, né? Porque verticalizar, construindo um predinho do lado do outro, como acontece em Balneário, por exemplo, eu acho uma boa. Não, aqui a legislação ela pede afastamentos, né? Questão do recuo, bem coerentes, mais né? alto, maior recuo. O litoral não, o litoral praticamente encosta, dá a mão, né, de um prédio para outro, assim, brincando, né? Mas é bem, lá é bem invasivo, desumano, vamos dizer assim, né? A questão de verticalização pela verticalização e não pensando muito na vida da pessoa lá dentro, né? Na qualidade de vida, né? Acho que na privacidade das pessoas. Talvez porque é um perfil mais de pouco tempo de estar lá. Sim. Investimento também, tem tudo isso também. Mas o mercado aceita, né? Compra, então. O Walter, aqui a região norte, a gente sempre fala que Blumenau tem para crescer na região norte, Topava Central principalmente, né? Mas a gente não vê ainda assim um boom na construção naquela região, né? É porque acaba, né? Vê aqui o centro de inovação de vocês, né? Ele está voltado aqui mais para a região central, né? Então, ainda. Hoje você se deslocar da Vila Nova para cá é 5 minutos. Você se deslocar da região norte para cá, não se sabe quanto tempo vai levar, tanto para vir quanto para voltar. Ainda essa é uma mais grande. Não se sabe quando a Via Expressa vai ser concluída, né? Essa é uma grande dificuldade. A grande promessa. Né? Esse foi o conceito lá do Viva Parque em Porto Belo, né? Que está sendo feito uma cidade planejada. Sim. É Porto Belo, mas vai ser uma cidade. O que está lá é uma parte do todo o desenvolvimento daquele projeto, em que você trabalha e mora e se diverte e estuda e tem tudo andando a pé, né? Por essa Inclusive questão as de garagens são mobilidade. subterrâneas, né? Os prédios têm a fachada com comércio, Fachada né? viva, chama fachada viva. Né? Para quê? Para ter luz acesa, para ter movimento, para ter gente. O que gera segurança. Segurança. Isso, né? Conta rapidamente para quem está escutando, em quanto tempo foi vendido aquela área de casas da Civiva Park? Foram, a gente fala 8 horas, mas não foi, foram 6 horas e meia, foram vendidos terrenos, né? A Torresani não está no Viva Park em si, que é a parte de terrenos, né? Do projeto de implantação de toda a infraestrutura, isso é a Vocan. A Torresani está na verticalização. Então, os prédios do Viva Park é a Torresani Vocan, né, que é uma nova empresa que abriu para desenvolver esse projeto. Como é que vocês caem, né, numa joint venture dessa assim? Como é que veio o convite? Tem tanta construtora, né? Como é que foi para vocês? Eu também me perguntei isso. O grupo nos escolheu, veio aqui em Blumenau, nos convidou pela confiança que tinha, pela confiança que a empresa tinha junto aos consumidores, e eles queriam entrar com uma marca de confiança, né? Porque era um projeto inovador. Sim. Então eles não poderiam transmitir qualquer tipo de dúvida para o consumidor. Ele tinha que ser inovador, só que ele tinha que ter confiança tradicional. De certa forma, né? Então é um casamento perfeito. Tu fala muito de inovação. Para esse mercado aqui, principalmente, né? Que precisa de confiança, vamos dizer assim. Né? E a gente está aprendendo muito, porque é um projeto inovador, né? Jaime Lerner, tem grandes cabeças lá desenvolvendo projeto. E a gente está aprendendo muito, né? A tecnologia ligada à construção, ligada ao relacionamento da empresa com os moradores, tanto antes, durante e depois, a convivência da obra, né? Tudo a questão de desenvolvimento de softwares de interação, né? Então isso tem desenvolvido bastante até os nossos prédios aqui em Blumenau mesmo. Eu ia fazer essa pergunta. Tem ajudado também a Torresani? Aprende, né? A gente bastante, aprende muita coisa. Aprende porque ali, como são um projeto gigantesco, né? Os nossos 4 primeiros prédios vão dar 155 mil metros quadrados. Caramba! Né? Então, vem projetistas do Brasil todo nos auxiliar, né, no desenvolvimento de todo um conceito. Né? Por exemplo, vai ter uma questão de atendimento personalizado no teu apartamento, se você quer limpeza, se você quer, né, serviços. Eu tenho uma casa, eu quero já um jardineiro que venha, que limpe, que não sei. É tudo meio automatizado, tipo sem você precisar correr muito atrás, com um colégio no lado, uma universidade e um hospital, que deve estar lançando agora um hospital grande lá, de bom conceito. Então você vai ter tudo ali para morar. Só que é um público exigente também, né? Né? Por que ele vai morar lá? Ele quer mais, né? Ele quer ter... ele quer voltar ao antigo, aquele de eu sair para o bairro, conversar com as pessoas na rua. Meu filho pega o patinete, o skate e vai para a escola. Volta só à noite da rua. Volta só à noite, vai brincar com os amigos na rua, no parque.
e eu não me preocupo com isso. Então, é o Mas novo ele quer isso- voltando ao antigo. Ele quer o exato. antigo 2022, né? É. Ele quer Aí tem toda a questão de segurança. assinatura tal, do cara que limpa a piscina, assinatura. Tipo, querendo ou não querendo, vai ser isso, né? Tipo, o cara vai ter a assinatura do jardineiro. O cara paga por mês, aparece um cara uma vez por semana, resolve tudo, vai embora. Nos Estados Unidos é muito forte isso, né? Lá a gente tem a casa lá que o cara Sim. vem, limpa, ele tem o código do portão, ele entra pelo código do portão, limpa a piscina, Nem acorda sai. os proprietários, Ninguém corta sabe a grama, que ele limpa a esteve piscina e lá. vai embora. Esse Então é o essa conceito. é a pegada. Então, assim, a gente tem aprendido bastante, tem evoluído bastante junto com eles, né? E está dando certo, vai ficar bem legal aqui lá. Bacana. Walter, eu queria voltar um pouquinho naquela história Sim. que eu falei de Blumenau, né? Vila Nova e tal. Vocês têm um empreendimento na Vila Nova que eu acompanhei de perto, né? Que causou aí uma certa resistência de alguns moradores ali da região. Sim. São 2 torres grandes, Sim. né? Numa área que hoje é uma área verde, e por Sim. isso mesmo há questionamento da construção daqueles prédios lá, que Sim. ainda não tem autorização ainda, né? Não. Em que pé está essa história exatamente? Pois hoje, é, Walter? assim, ó, hoje ele é um terreno privado, não é da Meridian, não. empresa. Meridian, não. Não, é um novo, É um novo é um que não foi terreno lançado, privado, né, de um senhor de Blumenau, que tem 22 mil metros quadrados. Na Vila né? Nova? Ele preservou o verde, o verde, né? Os vizinhos, evidentemente, não preservaram e eles querem que aí o verde permaneça. Né? Então, o terreno dele, a gente fez o projeto em cima. Nesse projeto, a gente poderia usar 70% do terreno, desmatar e deixar 30%. Né? A gente fez ao contrário, a gente está usando 30% E deixando 70. e deixando 70%. Né? Mas, mesmo assim, os vizinhos, a comunidade ali local, pleiteou que aquilo era uma área verde que eles usavam há muito tempo, Sim, etc. e tal. E isso entrou numa certa discussão no EIV, né? Até de proibir prédios lá. Eu mesmo falei, gente, eu não sou o responsável pela lei, né? Eu estou tentando não utilizar o máximo possível, Claro. tentar fazer com que o verde permaneça, né? Mas se não for eu, vai ser alguém, porque o terreno não é da empresa. Né? E aí na própria audiência o pessoal queria que permanecesse, o dono do terreno disse, não tem problema, vocês me paguem um terreno e Comprem pode o terreno ficar de com vocês, né? Pode ficar com o terreno sem Vai problema ficar nenhum. com 100% da área verde, hein? Eu sei que é natural essa resistência, a gente entende, né? A gente entende porque a gente não quer ver o nosso verde embora também. Né? Nós tentamos, de uma maneira de utilizar a área, de explorar ela o menos possível, tentar manter um maior número de área, metragem de área verde, isso a gente fez. Agora está na mão da prefeitura, eles entraram com processo, isso está na promotoria, então nós sem pressa também, não temos pressa nisso, estamos aguardando desenrolar e aquilo que a justiça determinar vai ser feito, né, sem dúvida nenhuma. Mas é uma polêmica, várias construções estão passando por essa polêmica, verdade. tanto de altura, né? Também, está muito alto, aquela coisa. É natural que isso, e cada vez mais, como a cidade está adensando, né, cada vez mais nós vamos ter esse tipo de problema para solucionar. Né? De que maneira a prefeitura tem que ajudar também, tem que ver de que maneira que ela soluciona. Se aquela região não quer prédio, que mude o plano diretor, não se permita prédio. Eu acho que isso é a própria sociedade que mora ali que deve resolver, né? Resolver, olha, aqui nós não queremos prédio, claro, evidentemente o valor do seu terreno vai ser adequado àquilo que ele pode ser construído. Porque uma coisa é importante ser dita, né? Quanto mais evoluído aquela área, mais valor por metro quadrado aquela área fica. Sim. Se for de uma forma que faça sentido. E tem uma questão urbana também, né? Como é uma região que está com toda a parte de urbanismo desenvolvida, tem hospital, tem escola, tem tudo. Para o município é mais viável que se desenvolva essas regiões, em vez de ir para regiões mais longe, onde ele vai ter que levar toda essa estrutura para lá. Então, o plano diretor, quando foi feito pelos técnicos da prefeitura, ele foi visando essa questão da infraestrutura urbana.
Ó, aqui já tem, vamos desenvolver. Não vamos desenvolver, não tem. É claro que isso acaba gerando alguma polêmica. Claro. Como no Bom Retiro também gerou. Ninguém queria perder o Bom Retiro, a visão fantástica do Bom Retiro, foi chegado a um bom senso lá e que foi bacana, e resolvido. Também, né? Até onde eu lembro, quanto mais perto da rua, menor a altura permitida, né? E vai aumentando já. Eu particularmente acho que deveria ser tudo baixo, porque se você vai aumentando para trás, também vai perder a visão do morro. Sim. Né? Se é a visão do vale que é importante, se eu vou aumentando, acabo vou ver um paredão de prédios. Né? Mas foi decidido assim pela comissão, pela comunidade, e está decidido. Né? Eu acho que ou não deixa desenvolver aquela região mesmo, mas aí tinha um problema das casas antigas, está se deteriorando, não tinha um valor comercial porque não podia construir. Então é um dilema que tem que ser resolvido. E quem tem que resolver é a sociedade junto com o órgão público. Né? Isso que é o problema, a sociedade acha que é o poder público que tem que resolver e a gente tem que começar a se mexer, a audiência pública da Vila Nova, que determinou a construção desses prédios altos, ela foi aberta ao público. Sim. Mas pouquíssima gente foi. Sempre, quase ninguém sempre. foi. Hoje a rede social e a voz única tem uma força muito grande, né? Coisa que tipo, antigamente não tinha. Às vezes é uma pessoa que está contra tudo aquilo, mas que faz um barulho maior do que 30 mil pessoas que moram ao redor, né? Mas a gente tem que conviver com isso hoje, né? Tem que saber atender das respostas adequadas, o poder público também tem que se adequar a isso, né? Sim, exatamente. E a população também, de certa forma, né? Porque a cidade tem que evoluir, de certa forma. O poder público é a representação da população, né? Não dá para dizer que Veja são bem, coisas diferentes. Sempre se acha que a gente, construtores, principalmente verticais, são contra a natureza. Não. Né? Eu acho que se Blumenau hoje não tivesse prédio, fosse tudo horizontal, não teria mais espaço não ocupado. Né? Certamente. Mas assim, o que a gente tenta, dentro do que a lei permite, é tentar ter pouca invasão, tentar preservar, até porque o mercado valoriza isso. Exatamente. Então, o meu próprio consumidor antes, que vai comprar lá e tem uma área verde grande, ele vai achar legal, ele vai valorizar aquilo lá. Então, até vamos dizer, uma necessidade de mercado, a gente tentar que o verde permaneça o máximo possível. Evidentemente, 100% não vai dar. Ou a cidade resolve que não vai mais expandir, enfim, é uma decisão coletiva que tem que ser respeitada. E essa questão do verde é engraçado, porque agora que eu moro ali do lado da Mata Ciliar do Ribeirão da Velha, vamos dizer assim, para mim não tem preço, sabe? Poder abrir a janela e ver aquele verdão na minha frente, assim, em pleno centro da cidade, né? Isso que é o mais bacana. Meu Deus. E Blumenau tem bastante verde, né? Blumenau tem muito verde. Muito verde. Se olhar por drone, a gente mesmo, nota a diferença assim, que a gente está acostumado com cidades. isso, né? E acha que isso a gente não quer perder, no final. E se você notar, na prefeitura tem fotos de 1970, esses morros hoje estão muito mais verdes. Foram recuperados, sim, muita coisa muito foi recuperada. Morro do Aipim e outros morros também foram muito recuperados. Aqui nessa região da Velha, tudo, era muito plantado, hoje está verde, né? E é engraçado porque eu só me dou conta disso, de quão verde é a nossa região, quando meus parentes, eu sou chileno, né? Nasci no Chile, então de vez em quando meus parentes vêm para cá, eles moram em Santiago, uma região seca, árida, né? Não tem floresta, não tem mata como a gente tem aqui. Eles chegam aqui, olham isso aqui, meu Deus, vocês estão no meio do mato, no meio da floresta, que coisa louca, lá não tem nada disso, é tudo seco, seco, seco. E aí a gente pensa, é verdade, né? A gente tem esse privilégio de ter essa mata ao nosso redor e também permeando a cidade, enfim, e que, claro, é importante preservar, como a gente diz, louco, conciliar as coisas. Tu vai na Tupava Central lá, que é mais horizontal, tu não vê tanto verde. Quando tu vê aqui que é mais vertical, né? Tu olha lá, talvez é só uma sensação, mas lá não vê tanto verde quanto tu vê aqui. Né? Até porque quando você tem regiões mais planas, né, você tende a ocupá-las mais. Né? E você não tem a visão também. Não tem a visão, lógico. A gente vê porque aqui você vê os morros. Né? Lá não tem morro, você não vê o verde. Faz sentido. Né? Tem isso também. Quais são as maiores dificuldades de uma construtora? Hoje, principalmente depois da pandemia. Isso. Ou durante a pandemia. E mão de obra, né? A gente está falando de tecnologia, uma mão de obra qualificada, não sei se essa é a palavra, mas vamos lá. Deve ser difícil pra caramba numa cidade que eu vejo que até hoje eu tive uma reunião com uma moça que quer trabalhar. Eu falei, eu abri negócio de emprego ali, dava 22 páginas. Eu falei que só não trabalha quem não quer, né? E como é que é isso para vocês? Como é que vocês retêm esses seres humanos? Olha, até umas décadas atrás vinha basicamente aqui da região vizinha, né? Tipo Indaial, essa região. Hoje já não. Hoje vem muito do Nordeste. Brasil inteiro. Né?
do Nordeste. A hora que o Nordeste se desenvolver, que deve, e é importante que se desenvolva, nós vamos ter problemas bem sérios. Aí vai sair, igual, né, os americanos fazem, para a industrialização em massa, né? Sim. E aí tem que mudar a cultura do nosso consumidor também. Né? Hoje é tudo particularizado, né? E isso aí vai não deixar de mudou pelo consumidor, ou é as construtoras que não adotaram isso aqui com medo de que não há essa... Tá falando do essa é a método verdade. Eu falo muito reprodutivo do... Porque, tipo, tá lá nos Estados Unidos, tu anda, não tem nada. Tu volta, tem um monte de pedaço de madeira. Daqui a pouco tu vai para outro lado, eu vou dar um exemplo para vocês. O gesso acartonado que divide as paredes, né? Você vê muito nos filmes americanos. Aquele, O cara dá um soco através. Exatamente. Né? Aqui a gente tem essa tecnologia há muito tempo, ela existe, ela é vantajosa para nós que construímos, mas Claro. ainda o consumidor Tem resistência. ele tem resistência. Agora, o que a gente já está percebendo? Curitiba, São Paulo, 100% gesso acartonado, por necessidade. Imagina fabricar o tijolo, descarregar numa cidade grande, levar para cima toda aquela a mão de obra e aquele problema que dá de transporte, enquanto que o outro vem é uma estrutura limpa, né? Você faz só a casca do prédio e ele vem e levanta tudo em, sei lá, em semanas. Então, é uma tendência já nas cidades grandes, que eu acho que não vai demorar muito vir para cá. Camboriú já tem alguns prédios já 100% gesso acartonado, né? E eu acredito que aqui, talvez aí em 5 anos, nós já tenhamos só praticamente prédios de tempo, acho, de convencer ou do consumidor se convencer de que é um método vai ter uma hora que você não vai ter mais mão de obra, não vai ter mais estrutura para os caminhões ficarem transportando e tal. E vai ser obrigatório, então não vai ter alternativa, né? É como está em São Paulo, não tem alternativa. A gente vê esse método muito nos Estados Unidos, como a gente fala, né? E lá tem os furacões e tornados que destroem aquilo facilmente, né? Que se fosse de tijolo, imagino eu que seria mais difícil, né? E aqui a gente não tem esse problema, ou seja, qual é o problema de fazer isso? Mas é cultural, né? Por exemplo, como lá tudo é assim, então você, sempre tem aquela, como é que eu vou pendurar um quadro na parede, como é que eu vou botar um móvel, né? Antes, é que aí é tudo pré-planejado. Claro. Você tem que saber aonde vai o móvel para já fazer reforço, e lá já tem em qualquer esquina um parafuso especial que você pendura um quadro lá, e aqui ainda não. Né? Mas a partir do momento que isso se desenvolve, como está em São Paulo e em Curitiba, você também vai encontrar em qualquer loja de material de construção aquele produto. Então, isso também vai criando, perdendo um pouco essa resistência. Né? A questão sonora. Você isola hoje acusticamente que fica igual ou até melhor, a de alvenaria. Né? A questão de reforma é muito mais fácil. Cara, a reforma eu quero mudar. Né? Eu acho que assim, escritórios não tem mais por que ser diferente. Né? Eu quero mudar alguma coisa dentro da minha casa, mudar uma porta de lugar, quase rapidinho. Você faz sozinho, né? Se tiver um pouquinho de habilidade. Nos Estados Unidos é muito assim, né? Tipo, tem aquele Home Depot, né? Faça você mesmo e a galera pega aquelas portas lá de dentro. Né? Então, assim, são coisas que demoraram mais a chegar aqui, mas que vão chegar. É mais caro ou é mais barato construir com essa forma? Há 5 anos atrás era bem mais caro. Hoje está igual a alvenaria. Mesmo preço. Mesmo preço. Então, assim, já começa... Mas o tempo é mais rápido, né? É muito mais rápido e limpo, né? Exatamente, limpo. Isso também. É muito limpo, porque não tem aquela massa, sujeira, toda aquela movimentação de areia, de tudo que tem dentro de uma obra para poder, no modo tradicional, deixar pronto o apartamento, né? Walter, a gente estava falando de mão de obra, né? O Rafael falou de mão de obra, da necessidade de mão de obra nos setores. Como é que funciona hoje na construção civil? Os trabalhadores da construção civil são funcionários direto da construtora? Não, a maioria são empreiteiras? Não, é tradição também aqui na região, né? Praticamente no estado todo. São raras as empresas que têm funcionários próprios. Né? Nós temos funcionários de alta capacidade, são próprios, né? Engenheiros, mestres, encaregados, que é o perfil da empresa, né? Que vai transmitir as informações da empresa, que vai as lideranças chaves são da empresa. E a parte da mão de obra, ela é normalmente por outras empresas, né? Empresas terceirizadas, que são empreiteiras ou até mesmo construtoras, que atendem. Né? Essas empreiteiras hoje estão bem estruturadas, têm engenheiros, tem toda uma infraestrutura, também o sindicato apoia muito isso para sair tudo
tudo bem correto, né? Porque querendo ou não querendo, A responsabilidade no fim obrigatoriamente a gente assume a solidária, responsabilidade. né? Então a gente acaba fiscalizando eles também, né? Para ser tudo correto, fundo de garantia, 13º, todas aquelas questões contratar quem sociais tá que são fazendo tudo importantes, certinho. né? Seguro de vida. Então isso é tudo controlado pela empresa, mas é terceirizado. Por quê? Por causa da nossa sazonalidade. Sim, isso então que eu eu imaginei. posso estar precisando, por exemplo, de 100 carpinteiros agora e 50 pedreiros. E daqui a 3 meses eu estar precisando de 50 carpinteiros e 100 pedreiros. E se for funcionário meu, não tem como Claro, vai ter que transferir. demitir, vai ter que Né? ficar E essas demitindo, empreiteiras, como eles têm um hall, eles vão transferindo. Né? Lá libera, A transfere logística pra cá. deles, a logística humana deles... Pela logística é mais fácil, exatamente. É essa a palavra, logística urbana. E das dificuldades do setor durante a pandemia? A gente sabe que teve problema aí de falta de matéria-prima, né? Principalmente. por causa desse Exatamente. boom que Essa houve. foi a nossa grande dificuldade e ainda está sendo. Ainda? Ainda. Não no grau, né? Já está normalizando. O mas- preço também já baixou? Porque tinha Não. ido às alturas. não, a gente teve aí aumento de mais de 100%, então você reduziu 5%, 7%, por aí, né? Os preços pela demanda aumentaram, a entrega incerta, assim, você comprava torneiras, 3 meses para entregar, chegava em 3 meses, a fábrica dizia, não vou entregar. Caramba. Mas como não vai entregar? Não tem tem como como. entregar. Eu não recebi o aço, não recebi o produto lá para complementar a fabricação, eu não vou entregar. E aí você fica como? Você tem que entregar o produto, né? Sim. Então, praticamente, todos os insumos tiveram problemas de fornecimento. Todos. Desde o cimento, madeira, né? Prego, aço. Tubulação de PVC, a parte metálica. Então, assim, praticamente nada ficou sem ser uma gestão complicada de fornecimento. E isso causou até em algumas empresas o atraso involuntário, né? Sim, Pela lógico. questão séria que aconteceu, foi sério mesmo. Assim, você passou a usar 80% dos seus esforços para tentar negociar com o fornecedor ou arranjar fornecedor novo, que também não Sim. Aonde, estava né? saturado, e para poder cumprir o seu compromisso. Atender, né? Não foi fácil. Tem que comprar as portas com a Holden, tá? A gente entrevistou o pessoal A gente da falou Holden com os aqui. meninos da impressionante, Holden. que Eu conheço o pessoal da Holden, são bons. Impressionante o trabalho deles. Tenho 4 perguntinhas para ti, rápida, que encerra. Infelizmente chegou nos 50 minutos. Não contamos nenhum Passa rapidinho. nenhum décimo da Não, história. nada. Meu Deus, faltou. Vai ter que voltar de novo. Se fosse empreender, talvez até vá, né? E empreender em algo completamente diferente. O que o Walter ia se meter? Pois é. Né, eu gosto muito de informática, né? Eu comecei minha vida sendo programador também, né? Depois junto com engenheiro. E gosto muito da informática, claro que estou totalmente desatualizado, não cheguei a programar, hoje não faço mais, mas há anos atrás eu também fiz essa pergunta para mim, eu fui empreender no ramo da energia, né? Hoje nós estamos muito fortes no ramo da energia, né? Que massa. e devemos estar, vamos abrir agora uma startup de energia. Que legal. Vai vir Uma notícias bolsa aí. de vendas e... Vai vir. Vocês me convidem de novo. Depois, você chama. Eu vou conversar sobre isso aí. Saiu É a notícia muito- que o Pancho dá, a gente Blumenau convida na depois. frente de novo, né? Na Que frente, legal, talvez, do mundo. Que massa. Vai ser um negócio bem interessante aí que a gente está consolidando. Né? Então, essa, na verdade, vai estar ligado com construção e com informática Fechou? ao mesmo tempo. Né? Então tá certo. Que bacana. Tecnologia e construção unidos. Quem você admira ou quem foi um mentor para ti? Bom, eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu admiro todo empresário brasileiro. Conseguiu ter sucesso, conseguiu sobreviver. Né? Tem que ser valente, né? Eu acho que ele tem que ser valente. Né? É a nossa cultura, é isso mesmo. Né? E o meu ídolo, evidentemente, é meu pai, que me fez, que era um motorista de caminhão, que não tinha nem o primário completo, né? Conseguiu dar um belo... transmitir, não é da educação, que ele deu também, bons colégios, né? Sim. Tudo... me obrigar, né, na época, com 10 anos, em 1970, a aprender inglês, quando a gente não sabia nem para que Olha. precisava. Né?
Mas, pelo exemplo que ele deu de batalhador, de empreendedor, conseguiu, né, fazer uma carreira sozinho, transmitir isso para os filhos, sempre foi um cara muito honesto. Ele transmitiu esse conceito de honestidade, valores, né? no nome dele e na educação que ele nos deu. Né? Então, todo mundo dizia, se é do Hilário Torresani é porque é sério. Confiável. Então, isso tem muito valor para a gente. Total. E a gente tem que continuar com esse conceito para poder manter essa história, né, Migrar, né, para as próximas gerações, né? Muito então essa eu acho que é a grande lição que a gente tem que aprender, né, que a gente tem que sempre estar inovando, mas sempre respeitando os valores também que são fundamentais para a gente. Quantos filhos tens? Eu tenho 3 filhas. 3 são filhas. três? E 6 netos já. Caraca, mas que idade tu loucura. tens? Tu é novo? Eu 62. Tu é novo, novo pra caramba. E nem Comecei parece. novo. Não né? parece, Não. parece ser mais novo que eu e tu, Pancho. Sim, tá bom. Vamos trocar. Tá faltando preocupação naquela empresa. Não, mas sabe que isso é uma coisa interessante, né? Eu acho que desde sempre eu aprendi a desligar, né, no final do dia, né? Consegue? A gente tem que ter uma... Não é todo dia, não é 100%, mas a maioria eu sempre consegui desligar, sempre preservei as férias com meus filhos, né? No mínimo 20 dias. Eu acho que isso dá na gente uma certa tranquilidade, um equilíbrio para poder enfrentar aí os... E eu acho que esse tem pela espírito frente. não é só ser empreendedor, mas ter o chamado espírito empreendedor também rejuvenesce muito, né? A pessoa que está o tempo todo buscando algo para o futuro é uma pessoa sempre jovem, né? Porque ela, por mais que ela não às vezes, meu pai tem 79 anos, é um dos maiores empreendedores que eu conheci na minha vida, e ele não só é empreendedor, ele está pensando daqui 40 ou 50 anos o que ele vai fazer. Então eu acho que isso deixa a pessoa muito jovem, né? Eu acho que isso é uma coisa que Eu tenho um exemplo, se eu tiver tempo para falar. Eu fui para o Marabá com o seu Tafner, né? E ele disse, eu estou comprando uma área em Paraopeba para fazer um reflorestamento, né? E eu olhei e disse, meu Deus, o seu Tafner está com quase 80 anos, né? Que não vai ver essa olha árvore o crescer, espírito, não interessa, ele quer fazer as coisas acontecer. E fez, né? Ele fez acontecer, está fazendo, acho que até hoje. Né? Então, esse é um exemplo que eu tenho, que a gente não pode se considerar vencido, né? A gente tem que sempre dar aquela um passinho à tradição frente. de cadeira de balanço na varanda, aquilo ali essa é o história, primeiro passo da morte. Até né? pode, no domingo, né? Exatamente. Mas não todo como dia, futuro perpétuo, né? Exatamente. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Cara, eu não posso dizer que eu tive dificuldades, não. Eu agradeço muito de eu ter conseguido chegar até aqui. Né? Péssima escolha. Não, tive só boas escolhas. Não tive péssimas escolhas, não. Até porque as mais difíceis... Sempre na vida da gente há acontecimentos ruins. Tá. Né? Mas eu acho que mesmo as escolhas que causam esses acontecimentos nos ensinam a evoluir. É a semente do né? futuro. Então eu né? acho que não existe péssima escolha, existe aprendizado. E para terminar, se tu se encontrasse com 19 anos, faculdade, né? Saindo ali. Engenheiro. Será que eu faria de novo? Então, o que o Walter de agora diria para o Walter de 19 anos? Rapaz, é muito difícil, né? Porque a nossa realidade, com a nossa experiência, é difícil você se colocar de novo com 19 anos, Sim, é né? verdade. Mas o que eu vejo, o que eu me preocupo muito com essa juventude, né? Eu tive agora até, minha filha mora em Portugal, está fazendo mestrado lá, é com talvez a dificuldade que esses jovens têm de enxergar ser empreendedor. Verdade. Né? Não sei se pela facilidade que eles tiveram na vida, for mais fácil do que os tempos anteriores, né? O mundo ele tem que ser bem... Você tem que batalhar bastante para conseguir progredir, né? Então, eu acho que eu peguei uma época muito boa. Hoje eu não saberia o que fazer, para falar a verdade. Né? Eu não sei que caminho eu iria tomar. Porque, como eu te falei, é muito difícil colocar nessa posição. Né? Eu estou com outra experiência, eu já percorri o meu caminho. E se eu estivesse lá, sei lá, se eu iria fazer a mesma coisa. Na realidade, não sei. Né? Eu só acho que quem está com 19 anos agora, ele tem que... pensar que um pouco de dificuldade na vida traz progresso também. Certamente. Né? Faz não é mover, só né? viver os benefícios que a vida lhe Faz dá e impulsionar. aproveitar, porque amanhã o mundo vai acabar. Não, né? O mundo continua.
eu vejo essa ânsia, talvez, da juventude de querer curtir hoje tudo e amanhã vamos resolver, né? Isso não dá continuidade no processo, né? Essa é a minha preocupação que eu tenho com meus filhos, com meus netos e etc. A história de eu quero ser feliz, né? Isso é muito abrangente, a história de ser feliz. E o próprio conceito de felicidade. Isso é, eu quero tudo, eu quero aproveitar. O pior do cara que não olha para o futuro é o próprio futuro. Porque o cara pode aproveitar durante 20, 30, 40 anos. Mas e se ele viver 80? Exatamente. E se ele adoecer sem nada na conta bancária, tem sem a possibilidade? netos, enfim, sem amigos, né? Sem amigos, sem aquilo. Sem recursos. Eu concordo. Essa falta de planejamento Esse equilíbrio, de longo prazo que eu acho um pouco preocupante na maioria. Não estou dizendo que é todo mundo, né? Mas assim, com quem a gente tem visto, tem tido contato, é uma preocupação que falta para esse pessoal um pouquinho. Quando tinhas 19 anos, tu tinhas programado a tua vida, Walter? Não. Não, né? Falar a verdade, não. É. Eu estava estudando engenharia, fui estudar no Rio de Janeiro, na Federal do Rio. Mas tu tinha uma cobrança do pai, tu tinha alguém ali ou não? O pai, simplesmente, quando a gente estava aqui, tinha que trabalhar. Entendi. Né? Eu vinha de férias da faculdade e ia trabalhar. Quando pagava, nada. Ele trabalhava pela família. E a gente não achava ruim isso. Claro. Não. Né? E lá, o que acontecia? A gente acabou aprendendo o que é fazer negócio, o que é atender um cliente, o que é relacionar-se com um funcionário, porque a gente era amigo de todos os funcionários, né? Valorizar o funcionário, valorizar o cliente e a organização do negócio em si. Eu acho que isso deu cultura para todos os filhos, né? Meu irmão está aí hoje no mercado, meus sobrinhos, né? Minha irmã, está todo mundo aí dentro de uma estrutura que foi mostrada como exemplo, principalmente. Legal. Acho que o tempo está acabando. Acabou. A Maria está brigando com a gente aqui. Maria está brigando já. Walter, obrigado demais aí. Obrigado, Pancho, mais uma vez. Muito bom. Rafa, Que obrigado, pena Walter. que é só uma hora que a gente não consegue, mas vai vir essa notícia, o Pancho vai dar essa notícia e tu volta aqui para a gente falar um pouquinho, explorar um pouquinho mais Sobre essa novidade sobre pra essa vocês, notícia nova tá aí. bom? Obrigado demais por tirar teu Eu tempo. que agradeço, foi muito tranquilo aqui ficar com vocês. Maravilha. A ideia era, a gente faz umas perguntas mais difíceis, mas a gente suavizou hoje, tá? Obrigado, não esqueçam de seguir nas redes sociais, Pancho com BR, Real Rafa Silva, @Torresani. Tem o teu Instagram, Walter? Tem da Torresani. Da Torresani, Torresani. @Torresani. Eu não me Não lembro. lembra. Procura que você vai achar, vai ser o maior de procura por todos. Torresani que Vai vai estar achar, lá. certeza. Me E pegou Walter está agora. no TikTok, @Walter Torresani. Não, esse não. Obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Não esqueçam de comentar e também compartilhar esse conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu. Abraço.